Seja bem-vindo a mais um SuporteCast. Hoje a gente está com um episódio extremamente especial com a convidada que a gente tem para vocês. E estou aqui novamente com o meu co-host, Chico Barsi, o famoso Chicão da Suporte. Bora, mais um. Hoje nós temos uma pessoa especial que vamos conversar aqui nas próximas horas. Ela tem muita história para contar. E hoje, galera, a gente está aqui com Simone de Azevedo, diretora comercial e sócia da Mobenzani Borrachas, uma empresa que é referência no segmento aqui no Brasil, é parceira da Suporte já de bastante tempo e é um prazer receber você aqui hoje, Simone. Obrigado por você ter vindo. O prazer é todo meu, frase clichê, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É extremamente importante esse tipo de trabalho da apresentação das fábricas diretamente com quem faz a gestão das empresas. Uhum. É uma oportunidade que a gente tem de ficar muito perto do público de vocês, que é o nosso público. Então, minha gratidão em nome do seu Amir, que é o presidente da empresa, da minha sócia, que é a minha irmã Suzane, de estarmos aqui hoje para falar bastante do trabalho da Mobenzani e principalmente da parceria da Mobenzani com a Suporte. Claro, inclusive temos que ter episódios com eles também, né? Com eles também, exatamente. Eu acho que deve ter muitos clientes de vocês, né, que tem empresa familiar, sucessão. E uma coisa é a teoria, os livros, o que o pessoal, as sucessões bem-sucedidas. Uhum. A nossa também é, mas assim, contar os perrengues, né? Os perrengues não tão chiques. Eu acho que isso é importante a gente fazer um episódio com eles, com certeza. Claro, claro. E até começando nesse gancho, eu acho legal porque a maior parte do nosso público é a galera do mercado de reposição. Loja de autopeças, oficinas mecânicas, o cara que é um balconista, que é a pessoa que faz, às vezes, o atendimento ali ao cliente. E eu queria aproveitar, para quem está ouvindo a gente, entender a grandeza até da sua trajetória até aqui. Porque a gente já conhece, mas quem está ouvindo ainda não conhece. Como que foi esse início? Conta assim para a gente, como que começou essa sua trajetória no comercial, na Mobenzani? Porque eu acho que é uma história que pode ser muito inspiradora para quem está começando e chegando agora nesse mercado e entender que existe um caminho de muito sucesso no mercado de reparação automotiva, né? Desde a indústria, lá onde vocês estão, passando pela distribuição, no varejo, existe muita oportunidade ainda. E acho que seria legal a galera entender um pouquinho dessa história, como é que ela começou. A minha história começou como muitas histórias que começam sempre por acaso. Eu acho que esse por acaso é bem bacana. Eu fiz Universidade de Turismo, por incrível que pareça, né? E eu utilizo lá nas minhas férias. Fiz Universidade de Turismo. E numa época que eu não sei te falar que ano que foi exatamente, um daqueles planos todos que provavelmente você não tinha nascido ainda, Rafael. Então, num desses planos, a agência de turismo que eu trabalhava falou assim, ó, você precisa tirar férias porque agora não está se vendendo nada, então está na hora de você tirar férias. Isso foi setembro de 89. E aí, nesse setembro de 89, meu pai tinha começado a estar na Mobenzani, que ele tinha vindo de uma ruptura de uma sociedade, de um grande grupo industrial que tinha na época. E aí eu sempre falava que eu não queria trabalhar com ele porque a gente era muito igual. E aí fico pensando hoje, né? É uma fala que eu acho que eu ouvi alguém falar e falei isso também, nem sei por que a gente fala essas coisas, né? A adolescência, né? Por isso que eu falo que esse pessoal decide um monte de coisa na adolescência que depois fala, gente, como é que deixa essas pessoas decidirem as coisas, né? Mas enfim. E aí ele chegou em casa e falou assim, eles me deram 30 dias de férias. E aquela crise, sem dinheiro, ele falou assim, e eu preciso de uma faturista lá na empresa, eu não sabia nem o que era isso. Porque a pessoa vai sair de férias. Aí ele falou assim, eu falei, mas o que faz isso? Eu preciso tirar nota que vai para os clientes. Só que a Mobenzani naquela época tinha exatamente 14 funcionários. E nós não éramos no segmento de metal borracha para carro. Não, conhecendo a Mobenzani hoje, eu nem imagino a Mobenzani com 14 funcionários. Eu fico pensando hoje, eu sempre falo que eu sempre soube que eu ia dar certo, que eu ia ter grandes coisas, mas eu não sabia que ia ser tanto. Isso que é bacana. E eu gosto de contar essa coisa da jornada, do começar, que precisa de tudo isso, porque eu tenho filhos que têm aí 23, 26 anos, e eu sempre venho falando isso para eles, porque eu conheço muito o pessoal dessa geração, o pessoal mais novo, ou até a pessoa de 30 e poucos anos, que
eu acho que muito as redes sociais fizeram isso conosco, faz, né, que parece que tudo é instantâneo, tem que ser rápido. Verdade. E nada é rápido, tudo tem a tal da jornada. Ela existe, ela é real, só que muita gente desiste no meio do caminho, né? Então, não pode desistir. Então, eu fui para lá, ele me chamou para fazer esse tal desse faturamento, e eu nunca fiz aula, existia uma tal de datilografia, quem não souber procura no Google. Então, eu não fiz essa aula de datilografia, e eu tinha que emitir a nota numa máquina de datilografar, que não existia o computador, nada disso, e eu nunca tinha feito essa aula de datilografia, então eu digitava com os 2 dedos. Então, até hoje, no meu computador, eu só digito tudo com 2 dedos, uma rapidez, assim, Só uma curiosidade, fantástica. a nota fiscal nem impressora matricial era colocar carboninho na máquina Ai, mas eu sou chique, que a minha era uma marca de uma tal de Ervaz, que já vinha os carbonos junto. Depois fazia assim, a parte mais legal da nota fiscal é que você puxava prendia lá, que fazia tec, saía tudo junto. Eu achava aquilo o máximo, né? Ai, que horror, gente. Isso diz a idade, né, Chicão? Tamo junto. E aí, enfim, eu fui pra lá pra cobrir umas férias. Então, o departamento comercial tinha 2 pessoas. O faturista, que também recebia os pedidos, que também mandava os pedidos para expedição. Pensa numa empresa com 14 pessoas e, tipo, que tinha 4 prensas. A gente nem tinha injetor, nem era do segmento de autopeças, enfim. E tinha uma pessoa de vendas, que era, entre aspas, o gerente de vendas, meio que faz tudo, de logística, de tudo, né? E eu fui para lá, enfim. Comecei em setembro de 89 e estou lá até hoje. Fui para cobrir as férias de um faturista e nunca mais saí. Porque aquilo... Eu sou uma pessoa muito fazedora. Eu falo que nós temos uma pirâmide na vida, né? Que tem que ser o ser, o fazer e o ter. E eu tenho uma parte da minha pirâmide invertida, que eu sou muito fazer. Eu tenho que ser aquela pessoa que estou buscando um yoga, sentir, ver o sabor das coisas. Não consegui chegar nessa nirvana ainda, mas já tenho a consciência de alguma coisa, né? Eu sou muito fazedora. Então, quando eu cheguei na fábrica, e meu pai, o seu Amir, então por isso que eu falo que a gente é a primeira geração, começamos praticamente juntos, né? Que ele começou lá em 86, 87, 89 eu estava lá. Ele veio desse segmento automotivo. Eu, quando criança, sempre ia na fábrica que ele trabalhava e via aquelas peças. E nós não tínhamos autopeças. Na verdade, tínhamos. Acho que 4 itens que eram esses coxinzinhos de escapamento, né? De prender lá as presilhas do escapamento. E aí eu falei para ele, mas nós não vamos lançar mais desses itens de autopeças? Aí ele falou para mim... Não, esse negócio aí é muito complicado, porque tem peça que vai tubo, aí que vai tubo tem que jatear, tem que pôr fosfato, nós não temos isso, vamos continuar com essas peças de bomba vibratória, que eram essas bombas que vão em poço que puxava água. Enfim, eu de novo, porque assim, vou contar uma história para vocês. Também, a gente tá muito, esse negócio aqui tá muito old school, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa muito persistente. Então, por exemplo... quando eu tinha 16 anos, eu queria ir para Disney. Meu pai não tinha condições de ir, mas desde os 14 eu coloquei bilhetinho. Quando eu vi da Calói, não esqueci minha Calói, eu colocava bilhete em tudo quanto é lugar. Ele deve ter feito uma dívida gigante e mandou eu e minha irmã para Disney. Nunca tinha andado de avião, fez aquele negócio, mas eu colocava bilhete em todos os lugares. Então, por que eu fiz essa pausa? Para informar que nós não vamos fazer autopeças, nós não vamos colocar isso que você fazia na outra fábrica. Menina, eu sempre chamo de menina, até hoje é menina. Menina, isso não dá pra fazer, isso é muito complicado. Né? Aí eu, mas não vamos fazer, porque assim, eu nasci nisso, eu vi ele falando isso. Até que um dia ele falou assim, ó, vamos lançar então as coifas homocinéticas, que a coifa não vai metar, vamos lançar as outras coifas. Aí foi fazer o molde das coifas, aí fez as coifas. Aí eu tinha provavelmente uns 20 itens. Falei, agora precisamos fazer o catálogo pra vender isso. Então assim... A parte boa de tudo isso é que eu nunca pensei que todo mundo tem que ter um catálogo com muitas coisas. Que uma distribuidora ou qualquer empresa não ia comprar de uma empresa que tinha 2 folhas. Então, a minha vida inteira sempre eu fiz as coisas não pensando nas objeções que teriam. Ah, então isso vai dar trabalho, então não vou fazer porque não vai dar certo. Ah, então vai ter isso, então não vai dar certo. Aquelas frases clichê de Instagram, né? E não sabendo que não era impossível, foi lá e fez. A minha história é muito isso.
combinado por ser uma mulher no segmento automotivo, né? Que a primeira pergunta que todos os lugares, todo mundo me faz em todas as entrevistas é: e o preconceito? Eu falo, do quê? Porque eu não sou tão magra quanto eu queria? Qual é o preconceito, né? Porque eu não fico nunca, e com certeza, tiveram muitos, se eu for pensar hoje, preconceitos e muita coisa assim. Eu sei hoje que me fizeram, entre aspas, de idiota, né? Olha, volta aqui depois que eu vou comprar de você, mas ó, tá faltando essa linha. Uhum. E eu ouvia tudo que me falavam. Então, a minha jornada foi muito, mas só tem 20 itens. E meu catálogo era assim, 2 folhas de xerox, né, copiadas, uma capa super... Hoje, se eu olhar, eu falo assim, gente, como eu fiz aquela capa? Mas eu achava linda, que é minha cara, né, fazer capa para trabalho. E aquelas 2 folhas, a apresentação bonita, e o pessoal... mas não tem que colocar essas 2 linhas, eu vou colocar para cotação. E era uma época que tinha, assim, 54 fábricas de borracha, todo mundo meio que começando, né? Uhum. E no final... Um mercado muito amador, era um na mercado época, né? Isso, e aí todo mundo fazia. E aí eles falavam assim, mas tem poucos itens, você tem que lançar a bucha. Aí eu fui falar, Jamir, tem que lançar a bucha. Não, bucha vai ao tubo. Eu sei que a primeira bucha que lançamos foi do Passat, a primeira remessa deu um problema, porque o tubo interno veio com problema de medida lá. E aí ele falou um monte pra mim, eu falei pra você que isso ia dar um monte de problema. Falei, mas vamos continuar. Então assim, eu aprendi, o que eu aprendo muito com meu pai, que eu acho o máximo, que ele fala assim, você tem que pensar, eu acho interessante isso, tudo que pode dar errado. E todo mundo fala assim, gente, acredite nos seus sonhos baixinhos, vamos pensar em tudo que vai dar certo, né? E ele sempre fala, não, tem que pensar que isso vai dar errado, tudo que vai dar errado. E isso não quer dizer que você não está pensando positivo. São coisas diferentes. Não, e na prática, a gente empreendendo é muito isso, né? Você sempre começa, cara, se tudo der errado, até onde que vai aqui o meu risco? Isso. Porque você tá olhando pro lado certo, que é onde você quer seguir. Mas se der errado, até onde vai esse risco? E aí você começa a trabalhar as hipóteses a partir daí, né? E aí, eu fui trabalhando na Mobenzani nesse sentido. Aí fiquei no faturamento, aí o cara que tava lá no comercial, já mandaram ele pra fábrica, que eu já fui e falei assim, não, tem que pôr mais gente. Aí apareceu em 95, aí já fazia uns 6 anos que eu tava lá, mais ou menos, 7 anos, aparecia uma Automec. Falei, nós vamos fazer essa Automec. E eu sempre com ideias assim, muito à frente daquilo que a gente podia, mas nós não temos dinheiro, como é que vai num stand? O stand acho que tinha 9 metros quadrados. Falei, não me interessa, eu sei que nós vamos, entendeu? É aquele negócio, eu chutava a bola e nós vamos. Uhum. Fomos pra Automec. Desde 95, nós nunca mais saímos da Automec. Hoje nós estamos na rua principal da feira. Então, assim, hoje a Mobenzani está com 500 funcionários. A minha trajetória sempre foi falando, não, nós vamos fazer isso. Aí, sempre aquela indagação, né? Meu pai hoje já não faz mais essa indagação. A minha irmã é minha parceiraça nisso, né? Porque eu brinco que eu sou muito aquele desenho do carinha do balão lá, que ele sobe, o up. Então, sou eu. Então, ela vem a dar uma puxadinha nas minhas pernas, volta um pouquinho, mas tem que ter esta parceria de alguém. Bom, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então, assim... E tudo que eu fui falando, não, nós vamos fazer isso, foi dando muito certo, porque eu não saberia dizer, assim, acho que o pessoal fala que a gente vai ficando mais velho, vai ficando com mais medo, né? Eu acho que hoje, se eu olhasse e falasse assim, você foi muito ousada, não doida, né? Foi muito ousada. Uhum. E você tem que só trabalhar. Esses dias, falando dessa minha jornada, o meu filho, ele falou assim, eu cheguei pro vô, meu de 23, falou assim, vô, quando você começou lá na Mobenzani, você não tinha medo? Você não pensou, ficava ansioso se não ia vender, se não ia conseguir? Ele virou e falou assim, não, eu nunca tive medo disso não. Mas o que você pensava? Não pensava em nada, eu levantava e ia trabalhar, tinha que trabalhar todo dia, só podia trabalhar, eu só trabalhava. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui que você falou aí agora, lembrei de uma coisa aqui agora. Você escreveu sua jornada, que eu acho linda. Assim, só o tempo que nós somos parceiros comerciais no suporte lá, a gente vê a evolução da fábrica, nítido. Vou fazer um elogio público aqui. Acho que você teve um up com a vinda do Júnior. Com certeza. Entendeu? Então, Júnior, a gente... Júnior é nosso gerente comercial de vendas. Eu falo que é o melhor gerente do aftermarket do Brasil. E, é assim, bom mesmo. Ele é muito bom. A parceria, a sinergia com o Mário, com ele, aí dá dessa coisa legal entre a suporte e a Mobenzani. Mas uma curiosidade, já que você tem o melhor gerente de vendas do Brasil, agora que vai vir a pergunta. Uma coisa que eu percebo, olhando você de fora, você tem lá o Júnior, que é o todo-poderoso em vendas, deve ganhar milhões, né, Júnior? Mas você tem todo um staff,
mas você continua indo ainda ao vivo em clientes, em feira, nem digo que você está lá trabalhando. Sempre. Todas as feiras que eu vou, que a Mobesani está, você está lá recebendo os seus clientes. Por que você não abandona isso? Assim, já que você tem esse staff gigantesco hoje. Outra frase feita, né? Vamos dizer assim, mas eu falo muito disso. A gente nunca pode esquecer do lugar que a gente veio. A informação na fonte, ela é completamente diferente. Então, assim, é muito importante eu estar, por exemplo, feira. Tô lá, o país é muito grande, não consigo em todos os clientes, né? Mas quando eu vejo os clientes e eles falam algum comentário da linha que você pode fazer ou que você fez e deu certo, aquilo me dá insight para 1 milhão de outras coisas. Eu sou aquela que também vou em mecânico, vou em loja. Simone, aquele cara lá colocou tua linha, tá adorando, ou teve um problema com alguma coisa. Fala, você me leva lá? Mas você vai mesmo? Já fui... Eu acho isso encantador, assim como visitar fábricas diferentes. Então, assim, o estar junto em clientes, em feira e continuar ainda nessa linha mais afinada junto com o cliente é o que faz eu ficar com o meu sangue pulsando na Mobenzani e fazer essa ligação, porque a informação vem do jeito daquilo que é o espírito que eu preciso saber para saber que outras direções nós vamos tomar com a fábrica. Isso me deixa muito próxima, porque todas as informações que vão me vir, ou mesmo através do Júnior, da Tainá, ou dos representantes, vai vir com um certo filtro, ou julgamento, ou parecer da pessoa, que é completamente diferente do meu para a fábrica, para aquilo que eu sei o que somos todos Mobenzani. Então, não dá para deixar. Eu tô menos do que eu gostaria. Eu realmente... Eu fazia 2, 3 viagens por mês, o Júnior me ajudou muito nisso. Então, assim, eu faço muito menos do que eu gostaria, mas ainda saio bastante. E feira, para mim, é fundamental, porque aí, nas feiras que eu consigo ter contato, não com o cliente só Mobenzani, que é o distribuidor, mas o cliente do nosso cliente, que é nosso cliente também, que... se você vai em feira quando me deixam, né? Porque às vezes chega muita gente para conversar comigo, eu gosto de ficar na vitrine, igual as nossas atendentes, eu gosto de ficar ali fora, entendeu? Encarno a modelo e fico ali, porque eu gosto de pessoa falar, porque as pessoas são sinceras, não sabem que eu sou dono da empresa. É muito bacana quando não sabe que você é dono da empresa. Então fala, ou elogia, ou mete o pau, ou o que for, aquilo que é importante, aquilo é raiz, aquilo é a sinceridade. E isso pode ser que com o tempo as pessoas vão dando um filtro para vocês, e assim, a minha agenda é louca, é muita coisa, muitos negócios, muita coisa que a gente vai fazendo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou passar porque ela tem muita coisa, não quero preocupar, né? E a pessoa já... Então, eu gosto de estar lá, na linha de frente. Toda oportunidade que eu tenho de estar na linha de frente é como com os funcionários da Mobenzani. Toda oportunidade que a gente pode... Eu gosto de andar na fábrica. Eu gosto de andar, de ver, e eu chamo todo mundo de lindo, né? Oi, lindo, boa tarde. Oi, lindas, boa tarde, né? O tempo inteiro. E, para mim, isso me dá uma energia. Tá com os clientes e com os colaboradores, assim... É diferente, você tira um monte de filtros e você volta pro lugar que você fala, é daqui que eu vim. Isso é importante. Não, você falou uma coisa que todo mundo que é do comercial repete, assim, eu estou visitando poucos clientes e gostaria de visitar mais. Todo mundo que leva isso a sério. Não, porque quem leva isso a sério sabe a importância. Sabe a importância. Sabe que quanto mais você visitar, mais informação, mais ouro ali relevante você vai conseguir tirar daquilo. É diferente. O tal do telefone sem fio, ele existe mesmo, vai trazendo e aí vai chegando. Nós fizemos o ano passado, em novembro, o primeiro Mobenzani Experience, que era um misto de workshop com convenção de representantes. E aí eu levei uma boa parte no último dia dos gerentes da Mobenzani. A cabeça ficou completamente diferente já, porque uma coisa... O Júnior traz o que o Mário fala para o pessoal da engenharia, para Suzane, para o seu Amir, para a diretoria. Outra coisa, o Mário fala direto com o gerente, com os engenheiros, com o seu Amir, ou mesmo cliente na feira. Aí é muito interessante que em feira, às vezes, o pessoal que também vai da fábrica, a área de gerência também vai alguns dias, né? A gente faz uma escala, eles chegam e falam, nossa, a pessoa falou isso, fiquei desesperado. Eu falei, não diga! Verdade! Eu falo, mas não adianta. Então, assim, é uma amostrinha, mas essa amostrinha é tipo a sementinha que você joga e ajuda muito na gestão depois da empresa. Que eu sempre falo assim, que
Qual é o negócio da Mobenzani? A Mobenzani é gestão, cara. Você tem que fazer gestão. Eu fazendo gestão, eu gero negócios para os nossos clientes. E é assim que a escalada segue. Dito isso, eu já lembrei de uma coisa que o Júnior... Eu passava uns áudios mal criados para Júnior. E o seguinte, como eu sou um bom carioca, às vezes eu consigo fazer uma oração só com palavrão, né? Isso. E detalhe, a pessoa entende o recado. Depois ele me falou que isso é para um grupo, que tava você, seu amigo, sua irmã. Parei. Me meteram uma furada, aquele cara. Me meteram uma furada muito boa. Então tem um bom que eu não mando áudio para ele. Não, ele fala assim, aqui, ó o áudio. Você mandava para ele colocava quando precisava em algum... olha o que o Chicão falou. Falei, aí o Júnior falou pra mim assim, nossa, o Chicão ficou super apavorado, porque ele falou uns palavrão. Eu falei, mas é assim que o povo gosta, feedback sincero. Raiz, entendeu? Feedback sincero, não precisa montar. Que vergonha quando ele falou aquilo pra mim. Porque, às vezes, isso todo mundo usa, né? Tá acontecendo isso. Então você faz um áudio que eu vou levar pra tua pessoa. Quando a pessoa faz um áudio, não é igual ela te falou. Claro. Não é, ela faz, olha, então, eu preciso disso. Então não dá. Então, quando é o original que a gente gosta. Não, e às vezes alguns clientes mandam pra gente perguntas assim, como é que tá o mercado aí no mês? É a pergunta clássica que todo mundo faz. Pergunta porque clássica. Não tá chegando muito carro aqui e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, eles dão abertura, né, pra gente conversar sobre algumas coisas. E eles fazem perguntas do tipo... como que as outras lojas fazem isso aqui? Que seja, sei lá, recepção do cliente ou uma sala de espera, ou então um balconista perguntando pra gente como que ele pesquisa algum produto, quando o cliente, que é comum ele ter dificuldade em descobrir qual é a peça e tal. E assim, na prática você vê que essa galera não pergunta muito pro cliente, não faz pesquisa, não tenta entender o que tá legal no negócio dele, o que não tá, de parte do atendimento e tal. E na prática, não sei, um de vocês dois comentou agora sobre dados, a gente precisa entender que esse feedback da galera são dados que a gente precisa transformar isso em ação de alguma forma. Então, nem que seja você medir, tantos clientes reclamaram dessa questão X aqui do meu negócio esse mês. Cara, então será que isso não é relevante para você parar e olhar, rever seu atendimento, mudar alguma coisa? Então, eu acho que a galera usa pouco pesquisa, usa pouco dados dos clientes, né? Que hoje em dia as autopeças ainda têm um pouco de dificuldade em, naquela hora do atendimento, receber o cara, pegar, que seja um telefone, um e-mail, alguma coisa assim, que tá todo mundo hoje em dia numa pressa louca, o cara quer pegar o produto e ir embora rápido. Embora rápido. Então, acho que isso é uma questão muito difícil ainda de trazer essa gestão, como você falou, pro varejo, né? E tocando nessa parte ainda do comercial, você contou aí que a Mobenzani, no ponto onde tinha 15 funcionários. Hoje em dia já são quantos? 500. Então, a criação desse time comercial, basicamente, veio com você, né? Você veio construindo isso. O que a gente pode trazer? É claro que a gente está falando de uma dimensão de uma indústria, que é um outro porte, mas como que você acha que dá para a gente trazer um pouco de conhecimento aí para a galera do varejo para ajudar eles a pensar nessa criação da estrutura comercial deles, que seja ali de balconista ou numa oficina recepcionista, assim, o que essa galera precisa olhar na hora de começar a formar, na sua visão, na hora de começar a formar uma equipe comercial? A principal coisa, pessoas, por favor, façam um organograma. Só trabalhar eu, minha esposa e meu filho. Faça um organograma. Eu acho super importante, porque você, a hora que você vê onde está o seu quadrado, onde é o seu quadrado, né? Onde é o seu quadrado. Isso é importante para todas as pessoas. Às vezes fala assim, eu que faço compras, e minha esposa faz financeiro, meu filho faz o atendimento. Coloca lá. Quem responde para quem? Faz esse exercício. Pode ter 3 pessoas na tua empresa, pode ter 10. É importante porque o organograma é como todo plano, é flexível. E a hora que você escreve, que você faz aquele mapa, que é um mapa mental, o organograma nada mais é do que um mapa mental. Você coloca aquilo no papel e você fala, nossa, mas esse daqui, ele tá falando, ele tem respondendo 2 senhores, né? Não dá pra gente ter 2 senhores. Mas como é que o pessoal de vendas está cobrando? Não pode ser, ele que está cobrando também, não, precisamos tirar esse cara daqui. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, pode ter empresa do tamanho que for, faz um organograma, uma coisa simplesinha que a gente fala, Google, ChatGPT te ensina a fazer isso, você pergunta, ele fala como é que tem que estar, quem tem que responder para quem. Então, assim, a primeira coisa na gestão, faz um organograma. Feito o organograma, esse cara faz isso. A descrição da tarefa dele. Coisa simples, entendeu?
esse aqui é responsável por receber os clientes e de mandar o orçamento, esse aqui é responsável pela cobrança. E aí você vai, passo por passo, incrementando. É aquele negócio. Eu sempre brinco que é como uma casa, né? Se você for esperar ela ficar toda pronta, com o vaso, com o flor, com box em tudo, com cortina em tudo, você vai mudar quando? Nunca. Então, assim, começa fazendo um organograma. E eu não sei fazer, não tem problema. Desenha no desenha papel. no papel, faz o quadradinho, rasga vários. Ó, a Mobenzani, o nosso organograma, ele é gigantesco, né? Tipo assim, é muito grande. Até uma vez, é interessante, eu falo para ver o organograma, e eu e a Suzane um dia pegamos o organograma, tinha uns 300 funcionários, 300, não tinha quase 300. Sabe quando você se assusta? Você não tem filho, né, Rafael? Mas é igual o filho que um dia você olha e fala, 13 anos, virou um homem. Você leva um susto, porque quando é pequenininho, você vê todo dia, vai crescendo todo dia. Só quem é de fora que vê que cresce. E, sei lá, um dia você olha e você fala, eu perdi meu bebê. É como o organograma. Ele cresceu tanto que a hora que nós olhamos, sabe quando bate assim e fala, meu Deus, é importante isso daí. Simone, voltando lá no início, que você falou uma coisa muito interessante. Um organograma com 3 pessoas. Agora, primeiro, pessoas ou processo e pessoas? Qual a ordem? Pessoas e processos. Primeiro pessoas, depois no meu entender assim, as pessoas quando a empresa é pequenininha, né, que você tem 3, 4 pessoas, então são as pessoas. Aí depois você vai colocar os processos, aí essas pessoas vão sair, né, mas é o que eu tô falando assim, no sentido que eu tô falando da gestão, de quem tá começando ou tá meio desorganizado, quer começar a fazer a gestão, quem são as pessoas, aí vai colocar quais são os processos. Aí, você tendo isso, porque se aquelas pessoas na tua empresa estão naqueles processos, que ela tem, pelo menos, quando a empresa é menor, características para aquilo. Você não vai colocar uma pessoa que não tem característica de financeiro, fazer financeiro, senão ela nem estava dando certo. Então, sabe que a coisa está crescendo? Geralmente as pessoas fazem organograma quando começa a crescer, começa a perder a mão, né? Então, aí você coloca as pessoas e coloca os processos. Com o tempo, você vai amadurecendo aqueles processos. Aí as pessoas ficam... Não que a pessoa fique em segundo plano, né? Mas quem vai ficar ali vai depender se ela tem as características daquele processo. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que essa questão é um dos maiores sofrimentos de uma loja pequena, de uma oficina pequena, porque a gente sabe que eles têm uma rotatividade muito grande. Exato. De funcionários. E toda vez que isso acontece, você vê que o dono ali, ele volta no tempo e volta a ter que executar todas aquelas tarefas de novo, até entrar alguém e começar a fazer tudo do zero, porque às vezes o que a pessoa que saiu deixou ali ou ficou mal explicado, mal documentado, ninguém sabe como é que faz a partir de agora, então volta tudo do zero. E isso acaba sendo um efeito bola de neve e você vê hoje a maior situação dos donos de autopeças, que é o cara que não tira férias nunca, porque não tem como, porque não tem processo de nada, se ele não tiver lá a empresa não funciona. Então, eu concordo muito com você, porque os processos são totalmente necessários para que isso possa evoluir, só que antes você tem que ter uma estrutura que começa aquele trabalho ali. E é lógico que no alto dos meus 30 e poucos anos de Mobenzani, desde 89, agora uma empresa estruturada, a pessoa fala assim, mas para ela é fácil falar. Mas eu vou dizer, sabe aquela pergunta que te fazem? Quando você começou há 20 anos atrás, qual o recado que você daria para você hoje? Recado que eu daria para mim 20 anos atrás, que não tinha essa estrutura, não tinha nada disso, Simone, procure os especialistas. Uhum. Invista dinheiro. Eu não estou falando de consultoria, nada desse negócio. Então, assim, você vai, por exemplo, vai fazer um programa, um sistema lá, sua empresa. Não vai fazer o sistema, por mais barato que seja, com um amigo do seu filho lá, que ele deu jeito de fazer um programinha, porque sua empresa vai crescer, você vai ter que migrar tudo, e aí você vai perder coisas que ele não sabe. Tem vários programas hoje, com custo-benefício bom, coloca uma coisa que já existe no mercado, com quem é perito só faz isso, já tem uma pessoa lá dentro que vai te dar suporte naquilo lá, entendeu? Que vai te dar resposta para aquilo. Você vai fazer, eu vou fazer um negócio de marketing aqui. Aí, não, tem uma pessoa aqui que ela gosta disso, viu? Não, gente, procura uma agência pequena. Então, assim, tem muitas coisas na Mobenzani que eu perdi muito tempo,
que eu ficava fazendo, não vou dizer que é o mais barato, mas com alguém que fazia 5 coisas ao mesmo tempo. Não é uma crítica, mas é uma coisa que a gente ouve, né? É igual escritório de advocacia, né? O cara é criminal, civil, trabalhista, tudo, né? Você entendeu? É uma coisa... Então, assim, se tivesse me falado isso, muitas coisas, assim, eu quebrei a cabeça, gastei dinheiro 2, 3 vezes, aí fica mais caro. Você não faz... Então, assim, faz com quem é perito. Tudo que você for fazer, o que você puder, que você achar, fala, olha, eu não tenho para tudo. Então, vê o que é mais importante na tua empresa. Então, faz com aquela pessoa que é especializada, que é perito no assunto. Se eu tivesse que mudar alguma coisa na minha gestão esse tempo todo de Mobenzani, eu demorei para aprender isso. Só perdendo muito dinheiro que eu aprendi isso. Não, eu concordo muito com isso, porque eu também, na suporte, a gente já passou por isso, assim. E eu acho que é comum. É comum, por isso que a gente avisa. Aquilo assim, vamos avisar, de repente a pessoa está fazendo uma coisa e fala assim, putz, eu acho que para isso daqui é melhor contratar alguém mesmo que saiba fazer isso. Entendeu? Você começa patinando, né? Acha que dá para resolver. Não, isso aqui vai dar certo. E o pior é quando você testa de um jeito que não deveria ser o mais adequado e você assume que aquilo não é mais para ser feito. Por exemplo, a gente, alguns anos atrás, quando a gente começou com uma agência a fazer tráfego pago, na época não deu certo. Mas não era o melhor lugar para a gente procurar isso. Não chegou a ser o amadorismo. E aí fadou o projeto inteiro a achar que aquilo não dá certo. Isso. Ficamos muito tempo sem fazer, porque, isso aqui não dá certo para o nosso mercado. E claro que não, estava completamente errado. Dá certo sim. Dá certo. Era a empresa, a pessoa, o que for. Exatamente. É acima do pato, né? É acima Nada do pato. mal, voa mal e anda mal. E anda mal, exatamente. Faz tudo, mas tudo mais ou menos. Por isso, assim, com esse negócio de gestão que eu falo, ó, faz um organograma, tudo que você puder fazer com peritos especialistas, tudo na sua medida, no seu tamanho. Lógico. E tem muita gente boa na sua medida, no seu tamanho, que tem muita gente boa começando igual você, que precisa de uma oportunidade igual a tua empresa tem. Entendeu? Então dá match, né? Isso é então verdade. eu acho que o caminho seria esse. Seria não, o caminho é esse. Eu acredito muito nisso. Não, e até puxando por essa parte da profissionalização, mas agora jogando um pouco mais para a gente entender a realidade da Mobenzani, né? Até para o pessoal entender o tamanho que é isso. A gente sabe que a Mobenzani vem passando por um momento que seria até legal você comentar, de muito investimento em tecnologia, em melhoria, ampliação. E eu não sei se o público atual, se o mercado entende a grandeza que é a indústria brasileira, de verdade, assim. Como que você está percebendo essa mudança na indústria brasileira, especificamente na Mobenzani, né? Nessa questão da tecnologia e tendo essa comparação, essa competitividade com o que vem de fora? É uma pergunta muito boa. A Mobenzani, ela sempre fez muitos investimentos em, por exemplo, vamos fazer feira, porque feira é um baita investimento, fazer feira. Vamos ter promotores na rua, então faz essa parte de promotores. Vamos lançar moldes. O ano passado nós lançamos 100 novos itens, vamos lançar moldes. Temos que comprar galpão, mais terreno. Nós estamos numa área gigantesca. São 33 mil metros quadrados, salvo não me engano. Ele comprou mais 2 galpões em frente ao Mobenzani. Então, assim, temos que contratar mais gente, vamos pôr mais tecnologia. Então, assim, uma indústria, ela é exatamente como uma engrenagem. A hora que você mexe aqui, que você lançou mais itens, tudo na fábrica muda e aumenta, porque a Mobenzani, ela é muito horizontalizada. Então, quem visita a fábrica fala assim, nossa, vocês só não fazem a embalagem e o rolamento, porque o resto tudo, nós temos estamparia, corte de tubo, repuxo, fazemos o banho, fazemos a pintura das peças para adesivar a borracha, injetamos a borracha, fazemos o acabamento, fazemos a pintura, a montagem de se for rolamento, se for parafuso, ou se for nylon, embalamos para sair. Então, assim, é um processo muito extenso e horizontalizado. Então, assim, na hora que a gente começa a pensar no tamanho disso tudo e como profissionalizar as pessoas e como fazer esses processos andarem, tudo está sincronizado, a gente pensa em investimento para facilitar, inclusive, esses processos. Então, assim, quando a gente investe numa coisa, já está na hora de investir na outra. Então, esse ano foi um ano que nós conseguimos, no metade do ano passado, foi no segundo semestre, está dando os resultados agora, conseguir fazer uma coisa, vamos dizer assim, pulverizada em vários setores. Não conseguimos, assim, abraçar um setor só. Então, o ano passado, nós compramos mais um galpão
que a gente está precisando de espaço, e nós temos um terreno acho que são 15 mil metros quadrados para construir, mas a gente precisa de uma coisa rápida. Então, nós compramos um galpão em frente, já são 2 que a gente tem em frente à fábrica, porque assim, comprar, dar uma reforma e já colocar as máquinas lá, que nós colocamos toda a nossa parte de injeção de alumínio lá. A gente precisava colocar essa célula, não tinha lugar dentro da fábrica para colocar lá. Então, assim, o investimento que a gente fez ano passado foi na parte imóvel, e aí nós mandamos nossos engenheiros para a China e para Taiwan, que nossas injetoras são todas de Taiwan. Então, para comprar mais injetoras, nosso setor de pintura, nós estamos reformulando ele completamente, vai ficar totalmente automatizado. Está chegando agora na fábrica em abril. E aí nós temos para a parte de laboratório, que aí é a parte de tecnologia. Até eu brinco que é um ultrassom. Então, tipo um braço de robô, é um robô, então ele faz uma medição, não é em 3D, é em 3D, é por dentro, é por fora da peça, assim, algumas coisas que a gente levava meses para construir, agora a gente faz diário. Aí, quando você faz diário, você tem que ter mais centro de usinagem para fazer molde. Então, assim, é aquele negócio. A gente você vai faz querer ir lá aqui, visitar essa máquina aí quando estiver pronta. É bem legal. Então, quando você faz uma coisa, então, aí para colocar essa máquina, tem que fazer uma sala fechada, ambientalizada. Então, aí você faz a sala. Que negócio, você dá um passo, tem que dar mais um monte de outros passos. Uma máquina de teste de vida da peça no carro, simulando o carro em várias situações de estrada. E aí, fizemos todo esse investimento no segundo semestre, então está tudo começando a chegar agora. Agora, em abril, começa a chegar essas máquinas e a gente tendo que mudar layout de fábrica. Então, assim... eu, quando falo de fábrica, eu adoro fábrica, eu gosto de visitar outras fábricas, né? E a Mobenzani tem um programa lá para os clientes visitarem a Mobenzani, os clientes dos nossos distribuidores e alguns clientes dos clientes também. Muita gente faz campanha e a gente leva o pessoal para visitar a fábrica. Porque fabricar no Brasil, empreender no Brasil não é para amadores. Não é para amadores, né? E o Elon Musk falava, né? Como é que é? É tomar um copo cheio de vidro na beira do abismo, né? E eu falo assim, na beira do abismo, acho que foi um brasileiro que colocou, né? Que aí ficou um pouquinho, deu um upgrade nisso. Então, assim, o investimento da Mobenzani é gigantesco e é aquilo que a gente fala, tudo com capital da indústria brasileira. E é interessante que eu falo assim, quando nós investimos na Mobenzani para facilitar e para robotizar e para automatizar a produção, aí você imagina assim, nossa, então vai mandar umas 100 pessoas embora, umas 150, que vai automatizar o setor da pintura? Não, que entra naquele negócio da engrenagem que eu te falei. Porque nós lançamos mais não sei quantas peças que precisa de gente no outro processo. Então, assim, a empresa... Por mais tecnologia que você coloca no caso da Mobenzani, porque nós crescemos há mais de 15 anos, 2 dígitos por ano. É assim, um número fantástico. E para fazer isso, como diria o tio do Homem-Aranha, o tio Ben, grandes poderes exigem grandes responsabilidades, né? Então, assim, essa parte de uma grande produção, uma grande indústria, essas responsabilidades são gigantescas. E não sendo piegas, é gigantesca com a família das pessoas que estão lá, né? Eu lembro quando veio a pandemia, naquele desespero que você achava que ia respirar e fosse morrer, naquele mês de abril, nós demitimos 100 pessoas. Em julho, já havíamos contratado 150, aquelas 50 a mais. Então, assim, e aquele momento foi muito doloroso. Eu achei assim, você me perguntar qual foi uma das dores que você sentiu, pegar aquela lista... E falar para as pessoas, a gente vai ter que demitir, mas o mercado voltando, vocês vão ser a primeira a ser admitida. Isso foi uma das coisas na minha parte corporativa mais difícil que eu fiz na minha vida, assim, com pessoas. Isso foi muito difícil. Então, assim, é o empreender no Brasil. Você trazer tudo de volta essas pessoas e ter comprometimento com essas famílias. A gente tem um monte de programa na Mobenzani, a gente tem o Abraça Brasil, que a gente faz um programa junto com os clientes, que a gente manda para a instituição que o cliente fala um valor. Então, assim, isso tudo... eu sou uma pessoa que acredita muito em energia, né? Isso tudo faz uma força motriz muito grande para a coisa acontecer e vem aquilo que eu falei do começo da minha carreira, que está nessa parceria com a Suzane, com a minha irmã e com o meu pai. É assim, vamos fazer isso
por mais loucura que pareça que aí eu tive uma ideia muito... Na Mobenzano, quando a gente dá a mão, quando a gente fala, vamos fazer, mesmo que um não concorde, eu acho isso muito arriscado, eu acho que é por aquele caminho. Se nós acordamos em fazer, todo mundo, na nível de direção, de gerência, todo mundo vai e faz. E se por acaso der errado, não falar, eu falei, né? Eu avisei. Não tem isso. Uhum. Então, isso faz uma diferença. Isso também é uma coisa boa para a gente colocar aqui para o nosso público, assim, na gestão. Vai ter 3 votos a 1. Esse que não deu voto e concordou, entra no barco e faz o barco andar. Faz o barco andar. Porque do ser humano nós temos ego. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Então fica aquele negócio, porque a ideia foi dele, então vai ser aquela ideia, não foi a minha ideia. Para com isso, faz a vida evoluir, faz você mudar de nível, para com isso. Esse negócio do ego, esse dá um podcast de 5 horas, mas tem muito nas empresas, é complicado. Muito, isso acontece com a gente lá, mas num bom sentido até, né? Somos 4 sócios lá hoje, então as decisões passam ali entre nós 4, mas toda vez que tem uma decisão que fica ali um pouco dividida, é o que você falou, é o concordar em discordar. A gente discordou, mas a gente vai seguir por esse caminho. Então tá todo mundo comprometido a seguir por esse caminho, inclusive quem discordou. E a gente precisa fazer isso. E isso tem que ser falado, Chico. Tem que ser mais falado, porque assim, ainda tem assim... É muito interessante isso. O lado pessoal, né? O seu Amir, meu pai, ele é uma pessoa... Tem 83 anos. Ele vai todos os dias para a fábrica. Eu falo que ele manda mais que todos nós juntos. E ele... é uma pessoa, é um exemplo nisso, que assim, quem vê de fora acha que é um velhinho, né? Vocês vê na feira e falam, esse Amir tão fofo, querido, né? Eu falo, fica lá uma semana com ele, você vê que delícia que é. Seu Amir é um cara super forte, ele bate na mesa, ele vai pra cima, ele é muito forte, ele é muito, vamos dizer assim, que essa geração que eu perdi a letra do alfabeto já, vai dizer que ele é muito bravo, ele é muito... tóxico. Ele é tóxico. O pessoal fala isso. O pessoal vai falar isso, né? Exatamente. Trabalha muito é tóxico. Trabalha muito é tóxico. Então, ele é altamente tóxico. Aí, assim, ele te dá um esporro, Rafael. No tipo assim, ele é capaz de falar pra mim assim, eu tô puxando pra frente, você tá puxando pra trás, entendeu? Ele vai nesse nível... o seu amigo, quando ele fala assim pra você, até que você não é muito burro, isso é um elogio. Quando ele fala, até que você não é muito burra, filho, eu falo, nossa, ganhei meu dia. É o jeitão dele. E aí, ele falou aquilo, ou ele deu esporro na pessoa, ele virou as costas, enquanto a pessoa no corredor, dá o tapa nas costas. E aí, filho, e o nosso time? Seu corintiano tá mal, hein? Meu Palmeiras tá bem, não sei o que lá. A pessoa, ela tá... enraivecida, vamos dizer, emputecida, podemos falar essa palavra aqui? Pode, aqui liberado. Não, a pessoa fica doida, tá morrendo de raiva dele, só que ele separa completamente. Ele não tava falando da pessoa, ele tava falando, era sobre a gestão, o serviço. E eu, como filha... Tem gente que deve dar um nó na cabeça, né, mas pra entender. Eu demorei pra entender isso também, que aí ele vinha e falava assim, agora quer me agradar. Ele não quer me agradar. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora ele tá com gracinha, querendo me agradar. Ele nem lembrava que ele tinha acabado com a minha vida lá na frente, sei lá de quem. Ele também tem esse negócio, não, na frente das pessoas, elogia no público e fala mal no particular. Né? Ele, há 83 anos, é tipo a Bicamargo, pode tudo, né? Nessa altura da vida. Mas, assim, essa parte é interessante que eu aprendi a separar com ele. Ele, assim, ele vai te dar um expor e ele vai te ver, como ele fala, vai no boteco, vai tomar uma e vai falar com a pessoa normal. Porque ele não tá falando que a pessoa é ruim. E nós, geralmente, a maioria das vezes, traz pro pessoal. Por isso que aí não vai naquilo que você fala assim, concordar no discordar, né? Isso. Porque as pessoas ficam assim, mas porque não é o meu projeto, que é do queridinho, não sei o quê. Ele nem pensa. Assim, tá acima disso. As pessoas têm que separar o CPF do CNPJ. Isso. Entendeu? Na hora que o cara tá lá na gestão da empresa, um processo lá de fabricação de um produto que ele não gostou, e ele sabe que aquilo tá errado, ele chama no guarda e acabou. Tem que fazer o que ele quer, o que ele acha. Tem que fazer o que tem que ser feito. Isso, correto. Não é que ele tem alguma coisa contra a pessoa no CPF dele. Isso dá um nó realmente, e isso é muito difícil de entender. É difícil de entender. As pessoas entendem isso com muita dificuldade e acham que o cara é grosso. Pessoas tóxicas, né?
Eu tô falando grosso. porque a meu pai é o palavra- é a grosso, palavra meu que tá pai em é alta tipo agora. assim, meu pai é o grosseirinho tem pessoa. E ele, não é porque é o meu pai, e quem o conhece aí, podem pesquisar no Google, é um doce de criatura. Ele tem um coração, ele é pai. Ele tem até esse defeito, que ele leva muito assim aquela coisa de ser pai nas decisões. Ah, mas tal pessoa, ele tadinho, né? Eu falei, seu amigo, você só tem 3 netos, vai, por favor. Né? Ele tem isso daí, mas eu acho importante também na gestão das empresas esse negócio de separar o CPF do CNPJ. E tudo que a gente está falando aqui é importante. Eu tenho uma frase que está escrito numa lousa lá na Mobenzani, em 2. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então, você tem que falar para as pessoas, ele fez isso, mas ele não está falando de você, era do teu trabalho. E é aquilo que eu sempre falo também, a tal da empatia. A palavra é bonita, né? Mas você tem que fazer o exercício na comunicação com a pessoa de falar para ela, vem aqui, se coloca no meu lugar, vem aqui do meu lado. E você tem que fazer o exercício físico de colocar a pessoa do seu lado, aqui do seu lado, e falar para ela, se você tivesse vindo, falado isso para mim, na minha posição, o que você falaria? Esse exercício é importantíssimo, porque você pode dar um discurso bonito, falar um monte de coisa. Não. Eu sempre falo, e na Mobenzani eu faço muito isso, quando eu vou falar diretamente com os funcionários, o pessoal do operacional, para chegar mais perto. Sabe quando esse pessoal que cuida de criança fala assim, quando você vai educadores, né? Você vai falar com uma criança, você abaixa no nível dele, agacha e olha no olho dele e fala. Com o pessoal do operacional, o que eu faço muito é analogia. Analogia é muito importante. Então, por exemplo, nós trabalhamos no mercado de reposição, certo? O mercado de reposição, a peça não pode ser só boa e funcional, ela tem que ser bonita. A peça tem que chegar bem acabada. Porque a pessoa que fornece para a montadora manda até com a pintura, não vai dar nada na funcionalidade dela, quase com a rebarba não saindo direito. Vai embaixo do carro, você não vê, você pega só do lado de fora, você não vê o carro. Nós, no mercado de reposição, além do compromisso da funcionalidade, nós temos que entregar uma peça bem embalada, bem acabada, etc e tal. E aí, às vezes, é difícil entrar na cabeça da pessoa. Aí teve um dia que eu sei que ela falou pro pessoal de inspeção, eu falei assim, gente, é a mesma coisa. Você está comprando um ferro de passar roupa. Você comprou lá na internet, chegou na sua casa o ferro. Aí, na hora que você foi pegar o ferro, tem um amassadinho atrás. Mas isso não compromete em nada, porque o ferro liga, esquenta, solta o vapor, passa igual. O que você vai fazer? Aí eu vou trocar, não sei o que, eu paguei o ferro inteiro, não foi com esse amassadinho. Eu falei, então, é a mesma coisa. Comparação então, assim, perfeita. Ilustrou exatamente o que a pessoa precisa entender. Aí ele teve empatia por aquele sentimento. Isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho. Mas é isso que faz a diferença. Então, assim, a todo momento, você fazer isso com 500 pessoas é mais difícil, a gente faz com as lideranças. Então, a todo momento, é isso que eu sempre falo para eles, fazer esse trabalho da empatia, de se colocar no lugar. E a outra coisa, quando você explicou uma coisa para a pessoa, você fala assim, agora me explica o que eu te expliquei. O que você entendeu? Agora me explica. Essa é clássica. A Tem pessoa que se enrola muito. Tem que pedir, porque todo mundo fica assim... Entendi. Eu lembro né? Nas minhas aulas de matemática, que vai mostrar da onde veio aquela... O resultado lá, né? Como é que chama aquele negócio lá? X mais Y mais Z mais... Aquela equação. Equação, aí, ó. Demonstrar. Turismo, entenderam, né? Ia demonstrar. Aí, e vamos demonstrar de onde chegou. Eu falei, eu não quero saber de onde chegou esse negócio, vou ter que decorar, colar, fazer qualquer coisa. E demonstrava. E na hora que ela demonstrou, eu entendia. Entenderam? Entendemos. Aí ela fazia exercício, bugava. Cadê? É a mesma coisa. Você fala, explica. Então, pergunta. É aquela coisa, né? Não é delegar. Tem gente que delarga, não delega, delarga. Então, assim, tudo isso são pontinhos, assim, de luz importante quando a gente vai fazer a gestão e para levar uma fábrica. Aí você imagina, assim, aquilo que eu falei, indústria brasileira, a gente tem orgulho de ter 500 funcionários, e a gente tem lá o hashtag que somos todos Mobenzani. Então, quando a gente está numa reunião, a pessoa fala, é isso, aquilo. Eu falei, gente, somos todos Mobenzani, porque a gente falando de gestão, uma coisa importante também é assim, convivo muito de perto com o pessoal do comercial, óbvio, da logística também. Então, às vezes, tem algumas coisas que a gente vai tomar alguma decisão que é muito bom pro comercial, mas nem sempre que é bom pro comercial é bom pra Mobenzani.
Então, assim, e eu que tô lá, que sou dona da empresa, falo assim, ai, mas era tão melhor fazer desse jeito do que fazer daquele outro, mas desse jeito vai ser bom só que pra gente, pro nosso cantinho, né? Pra empresa não vai ser bom, temos que é outra opção. Então, eu fico imaginando o que as outras pessoas dos outros departamentos, às vezes, assim, tem aquele protecionismo de fazer só o que é bom pro departamento. Então, quando a gente percebe que estão pensando assim, nós somos, gente, somos todos Mobenzani. A pergunta é, o que é bom para Mobenzani? Então, é uma outra chave que eu falo para as pessoas. Quando você está no teu negócio, pergunta para as pessoas, mas o que é bom para a nossa XYBW Autopeças? Então, assim, sempre perguntando o que é bom. O que é bom para Mobenzani? Gente, mas o que é bom para Mobenzani? Isso é bom para o comercial, não é bom para Mobenzani. Isso também é importante. Na época que a gente começou a fazer reunião de liderança na suporte, na época tinham até poucas lideranças, mas a gente começou a sentir muito isso que você está falando. Tinha muito o sentimento de cada um defender o seu departamento, mas não... Defendia a empresa. E assim, e não era por egoísmo, era por não enxergar o todo mesmo. E aí era uma falha nossa de gestão, não da pessoa de estar fazendo aquilo. Na cabeça dela, ela está fazendo o que tem que ser feito. Então, às vezes, por exemplo, a gente já passou muito por isso antigamente, o comercial liberar um crédito para um cliente. Porque, na teoria... O Chico foi lá, o cara convenceu ele, falou, meu amigo, o Chico liberou. Isso aí. Só que eu não avisei ninguém. E, então, assim, ele não teve visão do todo, de talvez lá na frente dar algum problema e tal. E a hora que a gente começou a fazer reunião de liderança, isso tem alguns anos já, a gente começou a não só dar o contexto, mas também colocar as próprias pessoas na solução do problema. E aí é legal que você começa a ver as coisas se resolvendo de forma, vamos colocar aqui, automática, digamos assim. É uma mágica, né? É uma mágica. A gestão é uma mágica, né? A gestão é uma mágica. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui. Você falou muito aí em tecnologia, dos investimentos que você fez do segundo semestre de 2023 agora, que os resultados vão aparecer em 2024 e deve ter coisa resvalando já para 2025. Nós temos um planejamento da Mobenzani até 2027. Ótimo. É uma coisa que a gente começou a fazer fazem 2 anos, assim... Pensa numa felicidade, porque a gente conseguia planejar só o mês seguinte. Há uns 6 anos atrás, aí depois começamos assim... E tudo, até para uma empresa grande, é jornada, porque nós não conseguíamos... Eu falei, gente, como é que vai planejar, pessoal? Essas empresas fazem planejamento de 10 anos, de 5 anos. Vou te falar, é possível, você tem que dar um norte. Eu fiz turismo e magistério, esqueci de dizer, também fiz magistério. E quando uma professora faz um plano de aula, no final eu aprendi nos meus tempos de magistério que você escreve. Todo plano é flexível, mas ele é uma direção. E a hora que você escreve, você apresenta para os seus gestores, todo mundo sabe porque a Mobenzani é um transatlântico que tem que virar igual um jet ski. Então, isso é uma potência. Então, é o alinhamento. Então, é importante. Então, esse negócio do planejamento, nós estamos até 2027, planejamento da Mobenzani. Vamos continuar nessa brincadeira aqui, porque eu escrevi um negócio para te perguntar aqui agora vai ser a pergunta. Ai, meu Deus. Perguntas do Chico, gente. É uma coisa coisa é o seguinte, assim... eu fico muito curioso. Como eu estou numa distribuidora, eu sou uma empresa comercial, compro e distribuo o seu produto. Então, quem tem o produto sou eu, você sabe fazer, eu tenho conhecimento e vendo. Certo. E parte do produto está estocado na empresa lá. Uma coisa que a gente sente muita dificuldade com qualquer fornecedor... Hoje eu considero que o novo petróleo é dados. Certeza absoluta. A Suporte produz muitos dados todos os dias e nem sempre a gente sabe analisar esses dados da melhor maneira possível. A gente olha aquele montão de informação lá no BI... Não sabe nem o que faz. Não sei o que faz. Vocês estão construindo lá na Mobenzani, no segmento de vocês, algum tipo de inteligência comercial para acelerar a venda dos distribuidores? Vocês já passaram isso na cabeça de vocês? Porque às vezes eu converso com um gestor, outro de fábrica, ou um representante, as pessoas sempre falam o seguinte, falam da qualidade do produto, da capacidade de fabricação do parque industrial daquela indústria, mas ele conhece muito pouco do mercado que ele está operando. Eu, que sou comercial, às vezes a minha dificuldade é essa, cara, para onde que essa indústria quer ir? Você já deu aqui um montão de dicas para onde a Mobenzani quer ir. Em cima disso, a gente bola as nossas estratégias comerciais para... Se você prospera, eu quero participar também desse barco aí da prosperidade. E a gente sente muita dificuldade nessa comunicação dos fabricantes para a distribuição. E quando você faz uma pergunta, o cara só sabe falar do fabricante, do produto, da capacidade instalada. Na boa, isso me interessa muito pouco. Porque assim, eu tenho que conhecer o que você está falando aí agora. Para onde você quer ir. Isso é dados. Às vezes a pessoa tem lá
ou não consegue passar para o representante, ou não passa, ou tem dificuldade em passar, e de analisar também. Aí eu queria saber se você tem algum tipo de departamento desse, se você já consegue democratizar essa informação para os seus distribuidores. Posso fazer jabá? Pode. Deve. Deve. Então vamos lá. Tem uma. Isso é ótimo, porque é a pergunta que não quer calar, né? Nós, fabricantes, paramos nesse impasse com a distribuição também, porque assim, mas será que o pessoal gosta do meu produto? Quanto de aceitação que eles têm do Mobenzani? Até para vocês terem uma ideia. Por exemplo, amigos, parentes, quando falam assim, eu preciso trocar um coxinho do amortecedor, do motor, quanto que é? Fala, não, eu te dou. Não, mas eu quero pagar. Fala, não, você vai pagar. Seu preço é o seguinte, quando você chegar no mecânico, você entregar a peça, não fala que você conhece a dona, o dono, não fala nada. Você só entrega e me dá a percepção do mecânico. Ou ele vai falar, essa peça aqui nunca usei, não uso se não for original. É ótima, eu coloco só dessa peça. Nossa, onde você achou essa peça que eu não acho para comprar? Tudo que ele falar, você me traz. Esse é o pagamento. De tanto que é o problema, bom, que a gente não bom. tem dados. Não, eu faço isso direto. Todo mundo fala, quanto que é? E eu já falo, mas você vai me dar o fim de você. E quando uma pessoa mais expressiva, fala assim, faz perguntas, a pessoa malhar, você fala, mas por que é ruim? Se gostar, nossa, mas você usa faz tempo, por que você compra? Porque é o tipo de coisa que nós não chega na fábrica. Dificilmente que você tenha uma rede de promotor muito grande, que vai fazer trabalho, mas o promotor já chega com a logo da fábrica, entendeu? Então a pessoa já chega armada, tem que ser aquela resposta verdadeira, natural, raiz. E aí, que eu falei, se eu posso fazer jabá, o meu filho mais velho tem uma empresa de tecnologia que chama Compre Sua Peça. E ele tem vários produtos, e tem um produto lá que chama Branding. Inclusive, temos que chamar o Iago aqui também, Chamar né? o Iago. Temos que Iago fazer um Átila, episódio aí, falar sobre e-commerce para autopeças, que vai ajudar muito a galera aí, com certeza. E ele tem vários produtos, eles estão com 16 produtos. Tem a plataforma que vende os produtos de quem já tem e-commerce, enfim, mas é uma empresa de tecnologia pura. E ele tem um produto lá que aí nós tem acho que 4 indústrias que já estão utilizando, que ele consegue pegar os dados de todas as pessoas. Eu não vou saber vender exatamente, tá? Mas a informação que eu quero está conseguindo me trazer, isso que importa. É assim, quantas pessoas estão comprando, por exemplo, o meu produto e do meu concorrente em sites, não só como Compre Sua Peça, mas em outros sites. Quantos produtos meus tem naqueles lojistas, naqueles distribuidores que estão dentro desses sites. Por exemplo, teu concorrente tem tanto de coxinha de motor, de amortecedor, você só tem tanto. Você não está muito nesse mercado. Então, assim, essas perguntas que nós queremos saber, e ele consegue informação de quem está colocando, de público, não só de mecânico, mas do público final também, ele está conseguindo mandar essas informações para nós. Então, sensacional assim, ter acesso a isso. Então, assim. isso eu achei assim, porque é tudo que a gente sempre quis saber. Uhum. E aí ele tem esse programa desse branding, e aí é muito interessante que tem algumas distribuidoras que vendem como nessa parte aí de e-commerce também, e lojas, e assim, várias, que aí você tem que separar o CNPJ do CPF. Então ele vira e fala assim, Simone, não me chama de mãe, né? Simone, é o seguinte, esse cara aqui tem essa linha maior do seu concorrente do que a sua, e você não colocou isso, gente, não tá de subir na parede, né? Ele fala assim, a informação tá aqui, então você precisa colocar mais desses dados aqui, então assim, ele consegue trazer números, assim, de quanto mais itens você tem em alguns marketplaces do país, que você precisa colocar a tua marca no distribuidor para ele levar até lá, para as lojas irem. Então, assim, essa parte desse tipo de dados é isso que a gente tem. E os outros dados que nós trabalhamos, que aí é para a indústria, que daí não acho que é o inbound e outbound. Ele fala todas essas palavras bonitas que eu acho bacana. E aí é assim, que aí nós trabalhamos com realmente frota do que está vindo, com esse monte de fábrica chinesa que está vindo agora, um monte de carro parado por falta de peça. Então, assim, aí nós temos dados de empresas que dão suporte para a Mobenzani, que aí os peritos. São peritos nesse número de dados, de emplacamento, de motorização, que aí é um outro trabalho, que daí já não é do Compre Sua Peça ainda, que aí nós fazemos lá na Mobenzani para os lançamentos serem mais certeiros. Porque imagina para uma indústria, Chico, assim, a gente precisa dessa informação da porta para fora, mas essa da porta para dentro,
se a gente faz investimento em molde aí que custa de 50, 100, 150 mil reais, inclusive toda a parte de ferragem para você fazer o primeiro lote de produção, e você produzir uma coisa que não está... não tem frota. Não tem frota. Não deu problema, porque tem peça que a engenharia acerta na mosca, e o carro roda quilômetros e quilômetros, e você sabe melhor que eu. Fala, cara, não dá problema, não troca. E tem coisa assim que o carro anda 10 mil quilômetros, os caras fizeram uma bieleta, sei lá, de plástico, né? Não deu certo isso daí, estoura muito. Se você fizer assim, vai ser melhor. Então, assim, a indústria, ela está num centro de informação para um lado e para o outro. A gente precisa das duas. E quando veio a tecnologia, essa parte para a indústria de ter informação do que os mecânicos estão comprando, o que estão achando da sua marca, o público final, aí o jogo mudou, entendeu? O jogo mudou. Eu acredito que o ideal é a junção disso com o que a gente comentou no início, que você já faz, que é a visita aos clientes. Porque o dado te dá o norte já, você começa ali. Isso. Só que tem algumas coisas que a gente até comentou aqui, que você só vai pegar na visita, porque... Por isso que não dá, Rafael, para não fazer feira regional. A gente faz Autonor, Autop, feira Autopar, feira em Caruaru, regional da regional, entendeu? Porque isso é importante. Não, muito. E Autopar vocês vão estar lá agora, né? Vamos estar lá agora em maio. A gente vai se encontrar lá também. Mas eu acho que a visita, pensa só, a gente tem lá, talvez a gente encontre dados que mostram que no bairro X o seu produto tem uma venda que até está ali. Isso daí, ele dá bairro pra gente, dá estado, onde tem que vende mais coxinha de amortecedor, onde vende mais bucho da Mobenzani. É louco. E aí o que acontece é que, assim, às vezes esses dados vão te trazer que por aquele bairro ter uma certa frota, de acordo com a classe socioeconômica que vive ali, os seus produtos estão vendendo X. E para você, pode até ser que aquele número seja um número que tá ok, é o que você esperava daquilo. Mas às vezes na visita presencial, você pode descobrir, por exemplo, que na verdade, de qualquer outra marca, que a gente pode levar isso aqui, mas que na verdade aquela marca só tá vendendo aquele número porque talvez outras marcas não estão ali, e aí aquilo tá saindo, e aí quando você conversa com um aplicador, e você entende, eu tô criando uma hipótese louca aqui, mas ela existe. Quando você conversa com o mecânico, você entende, então eu podia estar vendendo 2 vezes mais, 3 vezes mais, se eu acertasse essa coisinha aqui, que ele tá me passando esse feedbackzinho aqui. Então, mas é exatamente isso, os Rafael. dados te dão o norte e você vai lá depois e acerta no alvo, né? Você precisa ter, assim, são várias estradas. Ele precisa dar a estrada principal para você chegar na cidadezinha. A cidadezinha você chega na conversa, mas qual estrada eu pego para chegar nessa cidade, né? E é isso que os dados mandam pra gente. E é exatamente o que você falou, Chico. O novo petróleo do mundo não é informação, são dados. E saber interpretá-los, né? Que eu acho que é o mais complicado. Porque, assim, a gente tem muito, né? E agora, com a internet, assim, chega um monte de coisa e fala, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou... Pra que direção? Isso aqui, e tem coisa que é, tipo assim, isso quer dizer o quê, né? O que é de fato relevante aqui, né? Porque, por exemplo, sei lá, o que eu vendo de peças de Hilux, por exemplo... Né? Você vem no Centro-Oeste muito? Vendo, mas no Nordeste é absurdo. Mas no estado de São Paulo, por que você vende mais lá do que aqui? E aí tem, até por conta do clima, né? É por conta do clima, mas o pessoal mesmo lá do Nordeste brinca com a gente, nossos clientes, representantes, brinca assim, o pessoal não tem onde morar, mas tem tipo uma Hilux na garagem, entendeu? Porque é cultural também do lugar. Então, aí você pega essa informação com a informação de frota dos estados. Para você começar porque senão você começa a cobrar representante ou cobrar cliente de uma coisa que ele fala assim, gente... No Rio de Janeiro você tem a linha francesa, você tem um município chamado Niterói aqui no Rio de Janeiro, que tem a maior frota de 4x4 do Brasil, que nunca viu uma terra, só nem asfalto. E tem mesmo. Só sobe rampa de garagem. Coisas do Brasil, né? Isso. Tem uma frota enorme de 4x4 no município de Niterói, que é um município que tem um nível socioeconômico alto, mas os carros nunca viram uma areia, só rodam em asfalto. Então, assim, é uma oportunidade de negócio que você não entende. Como é que um município que é todo asfaltado praticamente, tem 4x4 para tudo quanto é lado? É porque as pessoas gostam.
do carro. Da E picape. ele não vai dar o problema que o 4x4 dá, É. porque ele não é usado para tal. Isso. Não tem o desgaste do E aí normal você fala, do mas carro. tem tanto esse carro, por que eu não me numa peça? É por isso, né? Então, É. exatamente isso. Agora, assim, antes da gente começar a se encaminhar aqui para o final, eu queria fazer uma pergunta que surgiu aqui conforme você estava falando sobre planejamento. Aí a gente falou um pouquinho também dos seus filhos. Como é que é, assim, essa relação deles com não só a Mobenzani, mas esse mercado automotivo, né? O Iago eu conheço, já encontrei algumas vezes, tipo, eu adoro o Iago, a cabeça dele é um... Parece que você chega perto dele e sua cabeça abre junto também, que o que o cara tem de ideia ali é um negócio impressionante. Mas como que foi, assim, essa aproximação deles desse mercado? Foi uma coisa que foi natural? Eles sempre gostaram também? Como é que isso aconteceu? Assim? Isso é uma pergunta bacana também. É interessante que, assim, meu pai tem 2 meninas, né? E tem aquele negócio assim, nossa, mas você nunca vai ter um filho homem, né? Essas coisas, né? E no fim, as 2 meninas tocaram a fábrica. Minha irmã tem um filho, que é meu afilhado, que é o Derek, que agora está indo estudar fora também. E os meus 2 filhos, que são os mais velhos, né? Que é o Iago e o Henry. E aí, o pai deles também tem uma empresa no segmento de peças, que é uma empresa que faz equipamentos para oficinas. E nós, na Mobenzani. E eu sempre conversava com o pai dele e falei assim, ó, eu não quero que os meninos venham trabalhar na fábrica, aquela coisa assim, então o que você tem que fazer? Vai lá para a fábrica, né? Não. Isso daí tem que estudar fora. Eu pensava, deixa fazer o que quiser. Enfim, nunca... E nem fui assim, porque meu pai sempre levava a gente de criança para a fábrica. Uhum. Eu nunca fui muito de levar eles. Nas férias, eu tinha que trabalhar na outra fábrica, que meu pai era funcionário, tinha um percentual da sociedade bem pequeno, e ele me levava para trabalhar, e eu ficava enfurecida com aquilo, né? E foi a melhor coisa que ele fez. E eu, com os meninos, beleza. Os meninos, eles foram algumas vezes na fábrica, e quando eles ficaram maior... Uma vez, e a gente ia viajar, sei lá, para que tal lugar, o Henry falou assim, Henry, mas você quer dinheiro, você precisa ir lá trabalhar. Ele falou assim, então eu quero ir. Ele tinha, sei lá, uns 14 anos, 15, e aí ele foi trabalhar na embalagem, embalando as peças. E tinha uma ferragem de uma peça que vinha escrito R e L, que era right, left, esquerdo e direito. E eu não sei que raio do procedimento, ou o pessoal não sabia o que era aquilo, enfim... Eu sei que o menino fez lá uma placa, colocou o R igual o direito, o L igual o esquerdo, e tipo assim, ele achou aquilo o máximo, e todo mundo, nossa, né? E ele se sentiu muito importante com aquilo lá que ele tinha visto, tinha explicado para as pessoas na embalagem. E aí eu senti que naquele momento deu um estralo nele. Aí ele foi fazer administração, fez Berkeley também, igual o Iago é engenheiro mecânico automobilístico. Uhum. E eu falei assim, vai... E ele sempre vinha, eu posso ir na fábrica? Eu posso ir na fábrica? Nunca falei assim, eu quero que você venha trabalhar aqui, que você vai ser isso, vai ser aquilo. E aí o Iago fez a engenharia e terminou junto com a pandemia. Ele ia para a Alemanha lá fazer um MBA, veio a pandemia, não tinha como viajar. E aí, ele com essa ideia que todo mundo começou a comprar pela internet, e o Iago, ele gosta de computador, de internet, de programa, desde quando eu me entendi por gente. Eu brinco que ele é engenheiro desde quando tá na minha barriga, né? Que ele se mexia assim, certinho, entendeu? Igual um engenheiro mesmo. E aí, ficou nessa e startou nisso, porque ele sempre viveu no segmento automotivo. E aí, foi para isso. O Henry... veio de Berkeley, e aí o Iago falou assim, não, eu preciso de você aqui comigo um tempo, porque ele é muito comercial, o Henry, muito comercial. Mas o Henry gosta da fábrica. Ele se encanta com a Mobenzani, ele gosta legal. de cliente, ele gosta de loja, ele gosta disso. Então, assim, o Henry, por enquanto, ele tá assim, ele fala assim, eu vou aonde estiverem me chamando, né? E o seu amigo, que meu pai, fala assim, eu quero que você venha pra fábrica. Ele fala, calma que o Iago está precisando de mim neste momento. Então, assim, na verdade... Com eles, eu sou uma pessoa muito grata, porque aconteceu naturalmente. Interesse foi deles. Parece até uma coisa que a gente havia combinado, né? E o Iago trabalhou alguns meses na empresa do pai dele até, mas assim, eu falo que o exemplo realmente arrasta, né? Porque o avô das 2 partes são empreendedores, os pais, e eu acho que o modelo de
de vida que eles viram, que eu falei que eu sou fazedora, foi sempre, viu, a mãe trabalhando muito, a tia trabalhando muito, o vô trabalhando muito. Até o Iago, esses dias, não sei o que eu tava comentando com ele, ele falou assim, mas nosso padrão de trabalho é diferente de uma boa parte da humanidade, né, mãe? Eu falei, esse é um ponto, temos um ponto. Porque antes que eu tava falando de trabalhar, porque o Iago, ele fica até 9, 10 horas todos os dias e trabalha assim 14, 16 horas, até eu falei assim, Iago, você tá ficando muito magro, menos. Aí ele falou assim, mas o nosso padrão de trabalhar é muito diferente da maioria das pessoas. Eu falei assim, eu não tô achando que isso é bonito, não. Eu falei que nesse começo, ok, beleza, mas você precisa ter esporte, você precisa fazer suas coisas também, né? Mas acho que isso ele vai entender daqui uns 4, 5 anos. E então, assim, a vinda deles é natural. É como o Derek, filho da Suzane, ele é inteligentíssimo, tá indo fazer negócios para fora. E eu acho que quando ele voltar, ele também vem naturalmente. Vem naturalmente. Não foi nada. Eu acho que quando você fala assim, você tem que vir para cá, porque e esse negócio assim, estou fazendo porque é para você. Você não tem que fazer nada para ninguém. Não, com certeza. Né? Mas a maioria, deixei tudo isso para meus filhos e eles não quiseram saber. Eu não sei se porque... Vira mais um peso do que um presente, E eu não né? tô falando isso porque os meus vieram naturalmente. Porque eu já falava isso antes, que eu te falei. A gente nem... Na verdade, eu acho que eu nem queria... E você vai falar assim, nossa, Simone, mas se você é tão feliz, tanto sucesso, por que você não queria? Por conta daquelas dores muito desafiadoras que é empreender no Brasil. E meu pai fala uma frase que é um pouco pesada, não sei nem se cairia bem agora aqui, mas ela é verdadeira e eu sempre ouvi isso. Nesse país, quem paga emprego e impostos... Não, quem dá emprego e paga impostos é bandido. Ele sempre falava isso, E aquilo ficou na minha cabeça, mas nunca me fez eu perder meu entusiasmo. Mas acho que ele... E hoje, né, no auge desses meus 30 e poucos anos de Mobenzani, eu entendo que ele sempre falou aquilo, porque é aquilo que eu te falei no começo, tudo tem congruência. Olha o lado negativo. Então, assim, você quer vir pra cá? Quantas vezes eu desanimei na Mobenzani e falava, não aguento mais, não é possível que aconteceu isso, sei lá, greve de caminhoneiro, uns absurdos que a gente ouve, né? Que as pessoas querem que tem que ter. E ele fala assim, você sempre soube que era assim. Exatamente. Ele fala assim, você não tá na Suíça, a gente não tem fábrica na Suíça, na Dinamarca. Aqui é assim, se você quiser, você já sabe da regra. Então, você tá nisso que você quer. Então, aquela frase que ele falava quando eu era pequena, nesse país, quem dá emprego e paga imposto é bandido, não foi para me tirar a vontade, a gana de empreender. Para falar assim, é isso aqui. Foi para ter certeza, né? É dessa maneira, você quer? É dessa maneira. Então, os meninos viram isso, cresceram nisso e tá lá, empreendendo os dois, né? Então, é o seguinte, a gente tá caminhando pro final já, né? Vou te fazer uma pergunta que ninguém te fazem toda hora. Essa questão de você ser mulher e estar num ramo extremamente masculino. Mas isso é uma coisa bacana de falar. A gente tá no mês da mãe, a gente não quis fazer essa pergunta, porque, como você falou para mim, você é uma entidade. Eu falei para ele que entidade, depois que morreu, eu tô viva. Mas é o seguinte, agora vamos falar sério. Esse ramo nosso tá cheio de mulheres agora. Agora sim. Léo, tem você, tá na indústria. Eu conheço várias donas de loja. Mecânicas, tem várias aí. Eu conheço 2. As distribuidoras também estão cheias de gestores, cheias de gerentes, cheios de nosso time de vendas hoje é majoritariamente mulher. Feminino. Aí, então é o seguinte, para terminar, vamos lá, você tem direito a 1 minuto. Tempo para Simone! Vai ficar uma coisa bem curta e bem impactante. E para eu ficar assim, ai meu Deus, que eu vou... Isso. O que você falaria para a mulherada hoje que está entrando no mercado de trabalho? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que tem diferença salarial, tem a questão do preconceito, isso é normal. É normal, faz parte. No ramo parte. masculino, no nosso ramo, então, não tem demais. O que você diria para toda essa sua jornada, que começou lá atrás com 16, 17 anos, até onde você está agora? O que elas têm que fazer? Receita não, porque a receita cada um vai ter a sua. Receita cada uma vai ter a sua. Mas uma palavra assim de incentivo, vai que vale a pena. Vai que vale a pena. Olha, em especial para as mulheres que estão começando no segmento automotivo ou em qualquer segmento. Dia das Mulheres foi esses dias, né?
E tem uma amiga minha que falou assim, não estou sendo vítima, Simone, mas para nós é mais puxado, né? Eu falei assim, para nós é mais puxado. Sempre olhe pelo lado, e não é sendo piegas, pelo lado positivo da coisa. É aquela sensação de que vai acontecer uma coisa difícil, você fez de tudo e o cara te mandou embora, e você tem certeza, mas é de coração, de verdade, que você fez tudo certo e o cara te mandou embora, ou aquele pedido que você ia fechar, estava certinho para fechar, você não fechou, não deu certo, não desista. Vem muito na minha cabeça aquela imagem do filme do Rocky Balboa, né? Levando soco, ele indo. E vou te falar que vale a pena, porque assim, um ser humano que tem a capacidade de gerar uma vida, cara, ó, me arrepia. Isso daí, só nós que podemos fazer. Então, assim, você pode gerar uma vida, se você pode conceber aquilo de mais especial, que nós só estamos aqui, né? Como eles dizem, que tem uma frase, eu esqueci de quem é, que metade do mundo é mulher e a outra metade foi gerado por ela. Então, assim, não desista. Vão ter dias difíceis, vão ter dias mais leves, mas o encantamento e o prazer do legado que você deixa, você tendo filhos ou não, de você, assim, ter admiração, e não é pelos outros, é por você, de você falar assim, poxa, eu consegui deixar mais esse exemplo, mais esse legado no mundo, é divino, é mais do que compensador, é divino mesmo, é um prazer que todo o perrengue que você passou, que toda a vontade de desistir fica para trás. Então, assim, nunca esqueça que o poder que você tem de gerar, você querendo gerar ou não um filho, mas todo o poder que Deus nos deu para isso, ele já te dá uma categoria diferenciada para você conseguir tudo que você quer. Não tem como. É isso que as mulheres precisam entender. E não é falando que ser melhor ou ser pior. Eu sempre falei, e eu sempre falo isso. Quando você vai colocar uma camisa, o que é mais importante? A casa ou o botão? A casa não existe sem o botão. O botão não existe sem a casa. Os dois têm função diferentes e igualmente importantes, né? Então, quando é muito polêmico isso, quando a gente vai para esse lado assim, os iguais, nós não somos iguais. E não vamos ser nunca. E eu nem quero ser. Não tenho pretensão nenhuma. Porque se imagina um homem gerar uma vida? Não. Nós somos diferentes. Eu caio com resfriado, imagina que eu não, então, é por isso que eu falo assim, então assim, nunca se esqueça, e eu não tô falando assim que, e saindo dessa polêmica tóxica, né, que é poder ter filho, não poder, querer, não querer, não tô falando disso, falo assim, querendo ou não, mesmo com algumas dificuldades que algumas têm, nós temos o poder de gerar vida. Quem tem o poder de gerar vida, pode gerar qualquer coisa, porque a coisa mais difícil e mais divina e mais de luz que existe é a geração de uma vida. Então, se nós podemos fazer isso, para que você vai desistir? Porque, te mandou embora. E assim, sem vitimismo, tá? Sem vitimismo. É porque eu sou mulher, é porque, né? Isso daí é uma desculpa que você está arrumando, né? Então, esquece disso, porque para o homem também é pesado, né? Eu sempre falo isso. Quem vai para a guerra, quando tem uma guerra, quem é convocado primeiro são os homens. Eles têm que estar lá na frente, eles têm que dar conta daquilo. Isso é muito pesado. A gente fala muito dessa parte das mulheres, mas assim, se você for ver as responsabilidades de um homem de verdade, para uma casa, para uma família, o peso que é muito forte. Eu tinha uma senhora, uma conhecida, que ela era muito interessante, que ela falava, prolongando aqui um pouco, né? Mas eu acho que vale a reflexão. Vamos causar polêmica, né? A gente não veio aqui para juntar, a gente veio para desagregar, né? Vale a polêmica. Então, ela falava assim, ela tinha um menino e uma menina. Ela falava assim, eu sou muito mais preocupada com o André do que com a Paula. Ela fala assim, porque o André, ele é homem. Se não der certo na vida, se não der nada, se não trabalhar, vira o quê?
com que não trabalha, um encostado, um vagabundo. Agora, a Paula, se ela não estudar muito bem, se ela não tiver muitas aptidões, cuidar de uma família e gerir uma família dá muito mais trabalho do que ser uma grande empresária, Simone, de ficar e dar uma educação para uma nova vida. Mas a gente já tem isso que fazer. Então, entre aspas, vamos dizer assim, a gente já tem essa função que já vem junto com o combo gerar, né? Com o combo gerar. Então, ela fala assim, agora, eu sou muito preocupada, ela fala assim, que o peso, a carga de um homem que... Porque quantas mulheres criam seus filhos sozinhas? Oxe, O Brasil é a maioria. É a maioria, né? E cria muito bem. Então, assim, para o homem, a gente não vê essa parte, assim, do ficar pesado, assim. Você tem 2 filhos, igual eu tenho 2 filhos homens, né? E eu lembro que quando eu tive eles, eu lembrava muito do que ela falava, do que essa senhora falou. E ficou isso pairando na minha cabeça. Eu não tô falando o que é certo, o que é errado. Eu falei assim, que é uma coisa assim que ela falou e que eu acho que ficou na minha cabeça, de ficar pensando... o pessoal foca na mulher porque é desigual, porque é isso, porque é aquilo. Mas, cara, quando eu fico pensando assim, eu vejo meus filhos, a responsabilidade de um lar, e deve ser de um homem, e um homem levar uma família assim, é muito forte também. Por isso que é complementar, porque gerar é muito, muito forte. Então, assim, não tem o que é melhor, o que é pior, o que é forte, o que é fraco. São papéis, São né? papéis. São únicos. Por que tem gravidade na Terra? Porque tem. Vamos discutir, gente. Tem e pronto. Por que o homem é assim? Porque é e pronto. Agora a pessoa quer inventar, né? Como diz meu pai, falta uma enxada, né? Pra carpir a terra. Tá vendo? Você queria uma resposta intensa? Então, toma. Ótimo, sensacional. Muito legal. Muito legal. Gente, a gente tá chegando aqui, então, no encerramento. Esse papo aqui dava para ficar rolando durante muito tempo. Eu muito, falei muito que legal. eu falo mais que a boca, né? Mas, assim, queria aproveitar até o Chico também, queria que você deixasse também a mensagem de encerramento, você, Simone, para essa galera, principalmente do comercial, que está começando agora. Eu acho... A gente sabe que a maior parte do nosso público aqui é essa galera que hoje trabalha com vendas, porque na prática, quem não é vendedor, né? Então, nesse mercado não é diferente. Então, o que essa galera precisa ouvir para saber que eles têm um caminho legal para seguir, tem um caminho que não é só de esforço, porque em algum momento isso tem recompensa, esse mercado é muito próspero, a gente sabe disso. Então, o que essa galera que está hoje tá no balcão de autopeças, o recepcionista da oficina, o mecânico que está ali, que também acaba sendo um vendedor, um grande vendedor, o que essa galera precisa saber para que eles possam sair daqui desse episódio com uma mensagem promissora aí para seguir a semana deles? Vamos lá. O que eu acho? Observação. Primeiro pré-requisito básico, gostar de gente. Senão o cara não é do comercial. Se não gostar de ser humano. O cara que é um recepcionista de uma oficina. Se ele for observador, ele vai desenvolver a técnica dele. Quem está no balcão de uma loja agora, eu sei que no Rio de Janeiro é muito quente. A maioria das lojas não são refrigeradas. É cansativo ficar em pé o dia inteiro. Mas como o Rafael falou, é um ramo que dá resultado. Eu sou a prova viva disso. Comecei trabalhando em balcão de autopeça. Quem é diferente será sempre diferente. Quem faz diferente vai ter resultado diferente. Não tem o que fazer. E observação, Rafael. Você observa as pessoas. Você pode ter um colega do lado que ele tem alguma coisa interessante, que você pode adaptar aquilo no seu atendimento. Você multiplica a venda, você vai ter um resultado na frente diferente. Agora, se ficar atrás de um celular ou se escondendo atrás da tela do computador, aí realmente o ramo é enfadonho, o ramo é chato, o ramo paga mal, o ramo não prospera, isso aqui não muda, mas tem gente diferente aí fazendo coisa diferente. Eu vejo, quando eu estou na rua, você percebe algumas pessoas diferentes que prosperam. Eu conheço várias pessoas que vivem a vida dignamente nesse ramo. Então não tem por que ter vergonha do que faz. Tem gente que tem vergonha de dizer que trabalha em loja, que trabalha em oficina mecânica, porque suja a mão de graxa, nada disso. É uma profissão como outra qualquer. É digno, tá levando o sustento para casa. Já que Simone falou aí em sustentar a família, então aí. Para você, vendedor. Meu Instagram, esses dias, inclusive, a minha função estava lá, vendedora. Gente, eu sou vendedora.
Eu nasci para isso, sou vendedora. A principal coisa para você ser um vendedor, seja congruente. Não minta, é sério. Porque assim, quando você acredita no teu produto, isso aconteceu comigo muito. É uma coisa que eu não falei para vocês muito na Mobenzani. Quando a gente fazia lá em 1990, 91, 92, e eu falava assim, eu tinha um Gol quadradinho, caiu um escapamento, falei, não vou pôr daqui porque eu não sei como essa peça é feita, eu não acreditava no processo, não tinha laboratório, não tinha nada. Quando eu comprei um Gol Bolinha e eu troquei os coxins de amortecedor, MB321 no meu Gol Bolinha, é sério. Daquele dia em diante, a empresa fez isso, porque eu acreditava. E aí eu tinha certeza como é que era o produto. Então, assim, venda aquilo que você acredita. Não venda porque, quem vende, gente, quem é vendedor, é onde ganha mais dinheiro, tá? Da empresa. O povo do comercial ganha mais dinheiro. É verdade. Pode perguntar para quem vocês quiserem, não adianta. Se não vender, não existe empresa. É isso, simplesmente isso. Mas assim, seja congruente, não seja falastrão, fala a verdade. A verdade, porque quando a pessoa confiar em você, mas esse negócio aqui, é bom, puseram na empresa agora, você vai ser o primeiro a comprar. Mas já que você vai ser o primeiro a comprar, você vai ser o primeiro a ter privilégio se o negócio rodar. Se eu não tivesse, devolve que eu vou te devolver o dinheiro. Agora você, não, é ótimo. Eles falam que a fábrica é maravilhosa. Não conhece, não sabe se é. Então, assim, seja sincero. E é exatamente o que ele falou. Eu tenho que gostar de pessoas. Eu gosto de gente. Eu tô numa fase na empresa que eu tenho que fazer reunião, tenho que ver relatório, tenho que analisar dados. Não é minha paixão, mas eu resolvo, como diz o seu Amir, você não quer ser empresária? Então tem coisa, a gente não vai fazer tudo que a gente quer. Mas, vendedor, é congruência no que você fala, não só no seu discurso, faz de coração. Eu acho que isso é para tudo, mas vendas tem muito aquela coisa, é só para vender que estão falando isso, porque muitos segmentos, muitas pessoas fizeram disso, assim, uma alavancagem para vender uma coisa que não era real. Então, assim, muita gente que faz a coisa certa, às vezes entra nesse bolo. Mas a hora que começam a te ver diferente do bolo, cara, as pessoas me chamam de Simone Sincericídio, né? Sou sagitariana. Às vezes, quando eu vejo, não tem muito filtro. Falei. Mas é melhor assim. É melhor assim. E saiba como falar essa sinceridade, que é importante. Então, assim, sem mentira e com um discurso congruente. Faz um pitch de vendas congruente com aquele produto que você acredita. Vende só as empresas que você acredita, só os produtos que você confia. Vai saber, informação, observou. Quem que é essa fábrica? A informação hoje está na mão. No tempo do Chico, ele tinha que ir lá na biblioteca ver a Barça. No meu também. E é isso. E no mais, eu quero agradecer muito e mandar de novo um beijo, um abraço pro meu pai maravilhoso, o seu Amir, minha irmã encantadora, Suzane, que eu sou empreendedora, ela é empresária, fazer uma dupla caipira muito boa com o seu Amir liderando tudo. E um abraço para vocês da Suporte, que eu estou encantada com esse projeto que o Rafael me vendeu, foi super congruente. Ele foi. E verdadeiro. E verdadeiro, exatamente. E que parece aquela coisa, transformar o mundo, e o mundo transforma igual a engrenagem da fábrica, gente. Um faz uma partezinha, outro faz uma partezinha, aquela coisa, né? Daquele monte de estrela que veio do mar aqui na areia. Se você jogar uma só, você não vai conseguir jogar as milhões que vieram, mas se você jogar uma, aquela você salvou, né? Então, esse projeto de vocês, parabéns, fantástico. E pode continuar com a Mobenzani nisso que nós vamos apoiar, porque é isso eu vim da educação, é nisso que eu acredito. Com certeza. E lembrando que ainda temos muitos familiares Mobenzani para vir aqui no nosso podcast. Sim! Né? Simone, obrigado demais pelo seu tempo. A gente sabe como a agenda é corrida aí. Você ter vindo aqui para participar com a gente significa muito para a gente também. Chico, mais um episódio. Bate aí, concluído com sucesso. Agora nós vamos assim... Quem somos todos Mobenzani. Claro. Então eu vou chamar todos aqui para a gente fazer nosso grito de guerra. Pessoal, quem somos? Somos todos Mobenzani. É isso aí. Galera, vocês conseguem encontrar a Mobenzani no Instagram, @MobenzaniBorrachas. A Suporte em Suporte Distribuidora. E o Suportecast está no Instagram, @Suportecast e com o mesmo nome no YouTube. Beleza? Esse foi mais um episódio. Até o próximo vídeo e tchau.